Vamos ficar de pé para receber um homem de Deus, vamos orar pela vida dele, né? Vicente ele junto com a Andréia, né, chegou nessa cidade. Eu estava viajando, né, tirando uns dias de descanso, e ele falou que chegou em um lugar, perguntou, onde tem uma igreja evangélica? Aí diz a mulher, falou, tem aí, umas aí. Mas ali ele entrou na internet, se eu tiver e encontrou, né, esta casa lá, glória a Jesus, e já me ligou, e eu achei muito interessante. A primeira coisa que ele fez comigo, eles fizeram, ó pastor, eu quero enviar o número do meu pastor para o Senhor saber de mim. E ali eu já liguei, o pastor abençoou a vida dele, era auxiliar, né, ainda, né, porque sempre será, né, auxiliar com excelência sempre será, e ele é auxiliar, né, do pastor, e é bênção do Senhor. Ele vai contar, se ele, né, sentir aí, é uma família abençoada. Tive a oportunidade, não precisa ficar muitos anos conversando, apenas o mesmo Espírito testifica, né, e hoje, né, a esposa dele já adorou, e agora ele vai trazer uma palavra do trono aos nossos corações, amém? Glória a Jesus. Vamos orar por ele. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu servo, pela vida da tua serva, obrigado pela vida dos seus filhos, que eu não a conheço, mas o Senhor conhece, pelo teu ministério, Senhor, muito obrigado. Eu não sei o motivo, eu não sei o porquê, ó Deus, eles vieram parar nessa cidade, neste lugar, mas o Senhor sabe quais são os planos, porque como foi a abertura do culto, ó Deus, Jeremias capítulo 29, verso 11, os planos do Senhor são melhores do que o nosso, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, e muito obrigado, Senhor. Usa ele para falar não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplaude ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, como é gostoso estar na casa do Pai, como é maravilhoso estar na presença de Deus. E primeiramente queria agradecer ao meu pastor Heber, lá em Corumbá. A minha esposa, quando falou que é longe, irmãos, é longe. É bem longe daqui, dá mais de 2.000 quilômetros. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus conhece os caminhos. E Deus me trouxe para esse local, por um propósito. Em 2019, eu tive a oportunidade de estar aqui, em 2019 também, quando houve aquela situação aqui do rompimento da barragem. Eu estava em Aracaju, trabalhando numa termoelétrica. E lá, quando eu vi a imagem, eu falei com a minha esposa, falei, amor, poxa, eu queria poder ajudar um pouquinho lá, essas pessoas, esses animais, queria poder fazer alguma coisa. E eu estava trabalhando. E Deus ouviu, amados. Dia 27 de janeiro, a empresa que eu estava trabalhando encerrou meu contrato. E Deus, no mesmo dia, uma porta se abriu para vir para Brumadinho. E fiquei aqui até 2020. E como Deus sabe todos os caminhos também, eu e minha esposa, 2021, a minha esposa, nós estamos casados há 27 anos. 25, amor? 2 de namoro? Tá certo. 25, mas a gente se conhece há 27. Viu? Mas aí Deus me tirou de Corumbá, onde os pais dela moram, há 22 anos. A gente ficou afastado de Corumbá. E em 2021, Deus deu uma oportunidade de ir a Corumbá novamente. Morar próximo à família dela, os familiares dela. E ali a gente ficou até esse ano. E Deus novamente fez um rebuliço na vida da gente, nos trouxe novamente agora para Brumadinho novamente, para terminar o trabalho que eu comecei aqui em 2019. Eu falo que Deus tem todo um caminho que nós temos que aprender. E tudo onde a gente vai, amados, a gente tem que entender o propósito de Deus. E muitas vezes nós achamos que nós temos problemas. E muitas vezes os problemas que nós temos são oportunidades que Deus nos dá. E eu gosto de falar, amados, eu gosto de ler livros. E como eu sou também, eu gosto de treinamentos na minha empresa, tem um livro que eu gosto muito chamado Problemas Oba. Não é um livro cristão, mas me chamou a atenção pelo título. Problemas Oba? O que é isso? E aí eu comecei a perceber, amados, que o mundo secular, as pessoas que não seguem a Jesus,
também entende o propósito que tem na palavra do Senhor. E muitas vezes nós que estamos na igreja, não prestamos atenção nesses propósitos, nesses ensinamentos que Deus nos dá. E é interessante que se você olhar para a palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todas as oportunidades que Deus agiu, na sua grande maioria, foi para resolver um problema. Um problema que muitas vezes, para mim ou para você, talvez não era nada, mas para aquela pessoa que estava passando por aquele problema, era a diferença para a vida dela. E se nós começarmos a olhar a palavra do Senhor, desde o início até agora, a gente vai entender que todas as oportunidades que Jesus fez um milagre, existia um problema para ser resolvido. E muitas vezes nós achamos que os problemas são porque simplesmente nós não merecemos estarmos ali, ou porque muitas vezes nós achamos que somos pecadores, ou muitas vezes nós achamos que Deus não está olhando para você. E é interessante, amados, que nós vamos perceber hoje, através dessa meditação que a gente tem para vocês hoje, que muitas vezes Deus, Ele não está olhando para você somente para te castigar, ou porque você não merece uma bênção na sua vida, porque muitas vezes Deus está te livrando de um problema muito maior do que você imagina. Muitas vezes Deus está olhando para você e está vendo lá na frente que aquilo que você acha que é bom para você vai ser a sua perdição, vai te levar para o caminho que muitas vezes é longe do Senhor. E é interessante quando nós começamos a ler, começamos a perceber em Tiago, pode passar, amados, como Deus pode usar os problemas em sua vida. A gente vai perceber agora. Pode passar? Em Tiago 1,12 está escrito assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Se você está passando por uma provação, amados, é porque Deus quer fazer alguma coisa com você. Porque Deus quer provar ou aprovar você em alguma área da sua vida. E muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida é em função, muitas vezes, de coisas que nós não entendemos. Muitas vezes nós olhamos para as questões que vêm na sequência, pode passar? Que é uma pergunta que muitas vezes eu me faço: Deus pode usar o problema para chamar a sua atenção? Como Deus pode usar um problema para chamar a sua atenção? E eu comecei a olhar para mim mesmo e para a vida, porque a gente vai caminhando nesse mundo, situações que a gente vai enfrentando, e eu comecei a perceber que muitas vezes Deus coloca situações na minha e na sua vida para que você possa olhar mais para Deus. Eu lembro da primeira ministração que eu assisti nessa casa aqui, e foi uma ministração que me impactou bastante, do irmão Adriano, né? O irmão falou sobre Lázaro, sobre a vida de Lázaro. Jacó, perdão, Jó. É nervoso, irmão. Sobre Jó. E Jó foi um homem que, segundo o coração de Deus, era perfeito. Ele não tinha nenhum problema, nenhum defeito. E eu falo que o maior problema que eu vejo quando teve a vida de Jó foi a reunião que Deus teve lá com os seus anjos, e chegou um cabrunco lá, o diabo, para perturbar a vida e para questionar Deus. E lá onde começa todo o problema de Jó. Porque quando Deus fala com ele, fala assim: olha o Jó, um homem perfeito segundo o coração, o meu coração reto, nada se desvia do caminho do Senhor. E mesmo assim, o diabo astuto fez o quê? Tudo bem, ele tem tudo. Quem tem tudo é feliz? A gente costuma dizer que o dinheiro não traz felicidade, né? Mas traz conforto. Traz coisas que muitas vezes a gente não tem. Então, na realidade, Jó, ele tinha tudo. Ele era feliz, tinha dinheiro, tinha uma família, era abençoado por Deus. Mas quando o inimigo tocou na vida dele, ele foi ao pó. Ao ponto de quase amaldiçoar Deus. Porque os inimigos, ou os amigos, né, de Jó, chegaram para ele e falaram o quê? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você não tem mais nada, não tem mais salvação. E aí a gente começa a perceber, amados, pode passar,
que Deus muitas vezes ele faz o que comigo, com você? Às vezes Deus precisa acender uma fogueira embaixo de você para você se movimentar. Às vezes Deus precisa fazer algo em sua vida para que você possa sair de onde você está para onde Deus quer te levar. Deus quer te movimentar, amados, da posição de conforto muitas vezes, para que você possa entender que Ele precisa fazer algo na sua vida. E esse algo, amados, é uma coisa tão tremenda, que muitas vezes, quando a gente entende o propósito de Deus, como Ele está trabalhando, você vai perceber como que você pode aproveitar mais essa viagem, para você poder conseguir chegar na bênção que o Senhor te programou na sua vida mais rápido. Mas para que isso aconteça, pode passar mais um? Às vezes a gente precisa fazer o quê? Passar por uma situação dolorosa, uma situação difícil. E muitas vezes, amada, a situação difícil, ela vai te provar coisas que vai te levar à frente. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu tive problemas nos joelhos. Eu tive que operar o joelho. Eu lembro que foram 2 cirurgias. Eu operei os 2 joelhos. Ligamento, menisco, aquela coisa toda. E um dia eu estava na igreja, na Ibrem, lá em Juiz de Fora, aqui em Minas. Trabalhei também na região em Minas, num projeto ali também. E na igreja, estava tendo um trabalho com um pastor que veio de fora, sobre cura e libertação. Jesus cura, ensinando as pessoas como orar, como chegar no objetivo da oração, que era a cura. E eu estava ali sentado com a minha esposa, eu tinha operado o joelho já fazia anos, e nunca tinha percebido mais nada. E eu sentado com a minha esposa no banco, de repente, amado, sem brincadeira por Deus, um pino do meu joelho saltou. Ele saltou e que apontou na calça assim. Aí eu estava no curo de libertação, e eu já tinha passado por 1 dia, 2 dias, e eu com a minha esposa falei, eu não aceito, em nome de Jesus, pode voltar para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Botei o dedo em cima, pode voltar, não aceito, em nome de Jesus. Amados, voltou. Voltou porque foi o nome do Senhor Jesus. E nunca mais esse pino apareceu. Então, amados, eu falo que muitas vezes Deus, Ele está provando você de alguma forma. E o inimigo, muitas vezes, ele faz o que comigo e com você? Ele te alfineta, ele te manda uma provação para ver se você realmente está preparado para seguir no caminho do Senhor ou ir para o mundo. E Ele está ali, amados, rugindo como um leão, às portas, esperando eu e você se desviar do caminho do Senhor para que Ele possa tragar. Então, se eu e você, amados, estamos passando por provas, por dificuldade, lembra que Deus quer fazer aqui, chamar a sua atenção, para que você possa ser aprovado. Pode passar mais um, amados? Em Provérbios 20:30 tem mais um lembrete para mim e para você aqui, ó. Pode passar. As marcas e os ferimentos eliminam o mal. As aprovações e as açoites purificam as profundezas da alma. Caramba, pessoa, amados, vim para um culto, eu só vou sair daqui vendo problemas, dificuldade, mas a realidade, amados, se nós conseguirmos ser aprovados, vamos ser purificados e transformados na palavra do Senhor. E quando isso acontece na minha e na sua vida, amados, a gente só vai em direção ao Pai. E para que isso aconteça na minha e na sua vida, o que nós precisamos? Estar preparados para prosseguir, preparados para caminhar. E o interessante, amados, que a palavra de Deus me ensina que é só eu que vou ter salvação, ou somos todos nós? Deus quer levar eu e você para o céu. Ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Não é só no do pastor, da pastora, é na minha e na sua vida também. E para que isso a gente tem que entender a palavra de Deus. Pode passar mais um, irmão. E aí comecei a refletir sobre mais uma questão. Deus pode usar os problemas para aprovar você? Pode passar. Mas como? Tem pessoas como um saquinho de chá. Até minha esposa falou, meu irmão, que história que é essa do saquinho de chá? Interessante, amados, que quando a gente vai comprar um saquinho de chá, ou chá, para quem não conhece o sabor, como é que eu vou conseguir saber se ele é bom ou se ele é ruim? Colocando ele no quê? Numa água quente ou fria. Hoje é muito comum a gente fazer chá, tem chá até gelado hoje, né? Mas o chá quente, ele precisa passar por uma
fervura para ele dar sabor, para que eu possa entender o sabor daquele chá. E eu e você também somos da mesma forma. Para que eu possa produzir sabor na minha e na sua vida, nós temos que passar por provações. Porque se fosse só coisa fácil, amados, será que eu e você estaríamos aqui? Será que eu e você estaríamos na casa de Deus? Será que eu e você estaríamos realmente perseverando na graça e na vontade do Senhor? Interessante que quando a gente fala sobre perseverança e provações, aí hoje eu estava até, conheci o Brenner, que é o barbeiro da cidade, né? Breno, né? Breno, obrigado. E ele estava cortando o cabelo com ele lá. Aí ele viu uma cicatriz que eu tenho aqui no pescoço. Nossa, daí ele falou assim, você tem uma mancha no pescoço aqui, né? Na hora que ele foi fazer o corte, né? E eu falei, não é bem uma mancha, né? Isso aí foi quando eu era neném, bebê. Estava no colo da minha mãe, soltaram um rojão fora da igreja, uma igreja católica, época de São João, essas coisas, né? E eu estava mamando no peito da minha mãe, rojão quase explodiu aqui. Minha mãe pegou a manta e jogou no chão e estourou. E aí eu começo a ver que Deus, quando Ele quer fazer as coisas, tirar muitas vezes a gente do ambiente e levar para outro, até os problemas surgem, né? Minha mãe nunca mais foi na igreja. Aí eu falei, Jesus, e agora? Mas graças a Deus ela aceitou Jesus, ela está na casa de Deus. Mas aí vocês estão percebendo que muitas vezes um problema te move para outros ambientes aonde Deus quer trabalhar com você. E aí eu comecei a perceber que não era só nisso que Deus tinha algum propósito na minha vida. Comecei a lembrar de outras situações que Deus também muitas vezes nos coloca para a gente poder refletir sobre a questão do Senhor. Eu lembro que quando eu era adolescente ainda, eu conhecia Jesus com 14 para 15 anos, com meu tio. Só que como a gente é adolescente, a gente é jovem, muitas vezes a gente acaba não perseverando na palavra do Senhor. Porque a gente acaba conhecendo o mundo, conhecendo as coisas do mundo, e a gente acha que o mundo é melhor. Você que é jovem, você que é adolescente, tome cuidado. Porque a verdade, o mundo ele é muito bom, né? Apresenta coisas boas, né? Mas por trás das coisas boas pode ter problemas grandes. Coisas que podem te levar realmente para caminhos que você não deveria andar. Eu lembro que nesse período, quando eu ainda estava lá com o meu tio na igreja, conhecia Jesus. Aí a igreja, na onde que o meu tio, em Presidente Prudente, eu sou prudentino, né? A igreja fechou. Acabou, porque meu tio foi embora, a igreja não prosseguiu. E eu acabei me desviando do Senhor. Aí passou alguns anos, eu voltei e conheci a igreja católica de novo. Aí fui para a igreja católica, comecei a trabalhar com jovens, adolescentes. Eu lembro que, na época, eu fui até coroinha de padre. Fui professor de catequese. Fiz todo um processo da igreja católica, até um dia que o padre chegou para mim e falou assim, Vicente, eu queria te mandar para o seminário. Eu falei para o padre, não, padre, eu quero casar. Quero isso não. Aí eu peguei e me afastei. Falei, Deus mostrando, né? Sai fora, eu ia perder essa bênção aqui, ó. Aí o Senhor fez o quê? Me tirou novamente daquele caminho. E eu lembro que daí, uns anos depois, Deus me deu a oportunidade de fazer faculdade em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, continuei trabalhando na igreja católica, continuei trabalhando lá como líder de jovens, adolescentes. E lá eu conheci a Andréia, através de uma oportunidade que Deus deu. E ela sempre falando comigo, você tem que ir na minha igreja, vamos lá. Aí eu começava a ir para a igreja, eu já conhecia a palavra. Aí o pastor dela pregava e eu começava a questionar internamente o pastor. Eu começava a questionar, esse pastor está falando negócio, mas é bem assim, assim, assim. É interessante que quando você começa a ter esses questionamentos internos, Deus começa a te trabalhar em você. E Ele começa a te moldar. Chegou a um tempo, dentro desse trabalho, desses cultos que eu ia com ela, que eu já não tinha mais argumento para questionar o pastor. Aí eu comecei a ser alimentado. Até a hora que eu falei, olha, Deus me pegou de novo. E em um culto de jovem, eu retornei à casa de Deus. E naquele culto eu fui rebatizado com o Espírito Santo.
E aí eu entendi, amados, que esses problemas que muitas vezes nós passamos é para provar e aprovar você e eu, que nós precisamos estar firmes no Senhor. Pode passar mais um? Os problemas revelam a você, meus irmãos, grandes coisas, mas a principal que eu vejo para mim, pode ir lá em Tiago, pode passar? É esse aqui, ó. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porque sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Se você se permanecer firme, fiel ao Senhor, amados, você vai ser perseverante e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu estava lembrando ali outras questões também. Pode passar, amados? Que esse aqui me chamou, impactou um pouco mais. Deus pode usar os problemas para corrigir você. E aí eu fiquei pensando, Senhor, mas como assim Deus pode usar os problemas para me corrigir? Ou corrigir a sua igreja? Aí eu comecei a ver, amados, que existem várias formas que Deus pode usar os problemas para corrigir. Eu e você. Muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo a coisa certa. E aí nós começamos a perceber que muitas vezes aquela coisa que eu acho certa, mas para Deus não é. Quem lembra da história de Jonas? Jonas e a baleia, né? Todo mundo conhece a história. Ele tinha um objetivo que Deus colocou no coração dele para ele fazer, que era para ir levar a palavra do Senhor a uma cidade que ele não gostava do povo. Mas ele, revoltado com aquele povo, ele fez o quê? Não vou, não quero ir. Ele pegou um barco no sentido contrário. E aí aconteceu o que nesse barco, amados? Veio uma tempestade, afligiu aquele barco. Interessante que naquele barco só tinha Jonas? Não, né? E aí o que acontece, amados? Muitas vezes, comigo e com você, quando o problema é eu com Deus e você está andando com pessoas que não era para estar passando por problemas, mas ela está na sua companhia. Aí você, que não deveria estar sofrendo, vai sofrer junto. É o que estava acontecendo com aquela tripulação, com aquelas pessoas no barco. Elas não tinham no conhecimento do Senhor, não conheciam a palavra de Deus, elas tinham outros deuses, mas Deus não estava tratando com elas naquele momento. Mas Deus usou aquele momento para mostrar para Jonas que uma coisa ia acontecer, que todas aquelas pessoas que ali estavam iam perecer, se Jonas não saísse daquele barco. E muitas vezes, eu e você, amados, precisamos ser jogados num problema, para que a gente possa ser corrigidos, que a gente possa sair daquele problema, aprendendo alguma coisa a mais. Pode passar, irmãos. Algumas lições ainda que a gente aprende, pode passar? Pode ir? Às vezes, amados, o que a gente imagina? Que o valor meu e seu, para Deus, tem um preço. Muitas vezes eu e você achamos que só vir na igreja, eu já estou pagando o preço. Só você vindo no culto no domingo, já está bom. Muitas vezes participar de um culto de Santa Ceia, já está bom, uma vez por mês, já está ótimo. E a gente esquece, amados, que Deus não quer só você metade. Deus não te quer só pedaço, Ele te quer inteiro. Ele quer você inteiro no caminho dele, porque Ele quer tratar você e trabalhar na sua vida. E interessante, quando a gente vai aqui, ó, em Salmo, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. A lei da tua boca vale para mim muito mais do que milhões em ouro ou prata. Então, amados, quando eu e você somos provados por Deus, eu tenho em mente uma coisa, assim, uma história que para mim é interessante. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, José foi vendido pelos irmãos. Lembra dessa história? Ele estava errado? José, ele tinha alguma condenação sobre ele? Ele era um filho que era amado pelos pais e, aos olhos de Deus, era uma pessoa íntegra.
Mas os irmãos tinham o que dele? Inveja. E com essa inveja que os irmãos tinham dele, o que aconteceu? Esses irmãos venderam ele e ele foi parar lá no Egito. É interessante que se você caminhar na história, você vai aprender e vai entender que Deus já tinha um propósito ali. Através de uma coisa ruim, uma passagem que para mim e para você, quando a gente vai seguindo a palavra de Deus, fala, nossa, esses irmãos aí, pelo amor de Deus, hein? Vendeu o próprio irmão. E aí depois a gente vai entender lá na frente que Deus já tinha um propósito na vida de José. Ele tinha um propósito na vida dele de salvar uma nação. Agora imagina eu e você, amados, se isso não tivesse acontecido. O que veio logo anos depois? Uma grande fome. E se não tivesse lá o servo do Senhor comandando aquele povo, fazendo aquilo que deveria ser feito para que o povo fosse salvo, através da vida dele, Deus preparou a minha e a sua salvação. Porque até hoje nós lembramos dessas histórias que a palavra do Senhor nos traz, que me edifica e pode edificar você também. Pode passar mais um, amados? E Deus pode usar os problemas para proteger você também. Eu estava pensando sobre algumas coisas que muitas vezes eu e você passamos, né? E aí comecei a perceber que muitas vezes acontecem coisas na minha e na sua vida que nós não entendemos. Imagina você estar saindo de casa e muitas vezes você programou para sair no horário, para fazer uma viagem, aqui é Belo Horizonte, aqui é próximo, né? 1 hora, 1 hora e meia. Aí você entra no carro, se programa todo para fazer um evento. De repente, eu vou no shopping assistir um cinema, ou vou no shopping fazer uma compra, sei lá, alguma coisa que você programou. E aí acontece de você, na hora que está saindo, o pneu do carro fura, a chave do carro você não encontra, o documento do carro você não sabe onde está, e as coisas começam a dar todas erradas. Aí você já começa a brigar com a sua esposa, com o seu filho, com a familiar. Por que você não fez isso antes? Por que não se arrumou antes? E muitas vezes nós começamos a murmurar. E muitas vezes nós não entendemos que é a mão de Deus te livrando. Amados, isso é muito sério. Se você começar a olhar para as coisas que acontecem na sua vida, com o olhar de Deus, começar a olhar para as coisas que acontecem na minha e na sua vida, e perceber o que Deus quer falar com você. Tem coisas que pode ser natural, aconteceu realmente, esquece a chave, a gente está ficando mais velho, pode acontecer, mas tenha certeza, amados, se você estiver ligado com Deus, algum motivo tem. Porque eu tenho comigo, amados, que Deus tem um grande motivo para mim e para você, nessas pequenas coisas que acontecem. Nas pequenas coisas que acontecem na minha e na sua vida, Deus tem um propósito. Muitas vezes quando você se atrasa para sair, muitas vezes para um passeio, ou para algum outro local, Deus pode colocar no seu caminho, ou um anjo para te livrar de um problema, ou pessoas para Deus usar você como oportunidade para falar dele. E às vezes aqueles minutinhos que você se atrasou, é os minutos que Deus quer que você se dedique para aquela pessoa que você encontrou. Eu faço um trabalho, amados, também como voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um telefone que é 188. É um trabalho que a gente faz no mundo, no Brasil todo. E é um telefone que é de graça, que é um telefone que as pessoas ligam para conversar, para falar dos problemas que ela está passando, das dificuldades que ela está passando. Interessante, amados, que quando eu estou no posto, a gente faz um atendimento de 4 horas, você recebe ligação do Brasil todo. Interessante que como tem gente precisando conversar, como tem gente precisando ter alguém para ouvir ela falar. E interessante que dentre essas ligações que a gente recebe, o mais triste
que eu vejo é que quando você termina uma ligação de muitas vezes de 45 minutos, 40 minutos, as pessoas que ligam angustiadas com coisas assim, muitas vezes que para alguns é coisas banais, mas para ela é muito pesado, é muito triste. E quando ela desliga o telefone, 7 segundos toca novamente o telefone. É outra pessoa querendo conversar. Então, amados, como é interessante que nós precisamos ter pessoas como vocês que estão aqui hoje, interessadas em entender que os problemas são oportunidades que Deus está te dando para você impactar a vida de pessoas aqui em Aranhas, Melo Franco, Brumadinho. Deus está colocando você aqui, amado, não é à toa. Deus quer te usar para impactar pessoas, para transformar vidas, transformar oportunidades de levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão aí muitas vezes necessitadas. E aí quando a gente vem aqui, ó, pode passar? Um problema é uma bênção disfarçada, amados. Muitas vezes quando você olha para um problema, você pode achar que é um problema, porque nós, normalmente, o que a gente fala? Quando alguém traz um problema para mim ou para você? O que é mais comum, se eu chegar para o pastor, preciso trocar o pneu do meu carro. Problema é seu, pastor? Não, o problema não é meu. Normalmente, quando a gente tem um problema, a gente fala o quê? Se você leva para a pessoa, o problema não é meu. O problema é seu. Se vira. Vai atrás de um borracheiro, arruma alguém para resolver. E aí que a gente tem que começar a entender, que as pessoas já estão entendendo, amados, que nesse livro aqui que eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês, Problemas Oba, é interessante que esse escritor, esse Roberto Chechink, de São Paulo, ele é um palestrante também. É um livro interessante para quem gosta de ler. Ele fala o seguinte, que as empresas, elas procuram pessoas para resolver problemas. Ela não contrata você, porque gosta da sua cor dos olhos, ou porque gosta do seu jeito de vestir. Ela te contrata para resolver problemas. E se você que está aqui me ouvindo hoje, está procurando uma oportunidade de trabalho, amados, saiba que você vai ser contratado para resolver problemas. Não existe nenhuma empresa no mundo que vai te contratar só porque quer pagar o seu salário. Algum problema tem por trás disso. E se ela te contratar, tenha certeza que ela quer que você resolva um problema para ela. E se você resolver esses problemas, mais chance você vai ter de crescer. Interessante que ele fala também que se eu e você começarmos a resolver problemas, e quanto maior for o problema, maior a sua chance de crescer na empresa. E é isso que acontece quando a gente começa a resolver problemas. E é interessante que o maior resolvedor de problemas que eu conheço, está onde? Na palavra de Deus, amados. É o maior resolvedor de problemas. E por que eu e você não colocamos os nossos problemas na mão dele? Porque eu e você não colocamos os nossos problemas na mão dele, amados. Porque eu e você muitas vezes achamos que nós somos suficientes para resolver os problemas. Porque eu e você achamos que nós podemos fazer aquilo que Deus já fez ou vai fazer. Mas eu e você muitas vezes não confiamos na resolução do Senhor. Porque muitas vezes a resolução do Senhor não é aquela que eu desejo, mas é a que Ele deseja. Porque Ele conhece o meu coração e o seu. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, se eu e você estamos aqui hoje, amados, porque nós estamos buscando conhecer a palavra de Deus e aprender que aquilo que eu e você colocarmos a mão é porque o Senhor confia em você. Ele sabe que você tem potencial para fazer a diferença. Não é à toa que você está aqui. É porque Deus realmente quer te provar e aprovar você. Pode passar, amados. Pode mais um? Em Gênesis 50, 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer o que se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. É aquilo que eu falei agora há pouco, né?
É por isso que ele passou por aquela prova. É por isso que ele foi vendido. Porque já lá na frente Deus já sabia o que ia acontecer. E muitas vezes quando a gente começa a ler a história, a gente se revolta. Mas é porque a gente muitas vezes não entende toda a história de Deus. Pode passar mais uma, amor? Deus pode usar o problema para aperfeiçoar você. Já finalizando. Interessante, pode passar, irmãos. Que quando eu e você começarmos a entender que Deus quer me transformar e transformar você, nós vamos entender que cada prova que nós somos aprovados, nós somos melhores. Porque uma coisa interessante, amados, quando você passa por uma prova, você aprende ou não? Aprende, né? Eu costumo dizer, quando eu estou ministrando trabalhos, palestras também no mundo secular, também não na igreja, eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. É interessante que quando uma coisa dá errado, a gente aprende às vezes muito mais rápido, né, do que quando a coisa dá certa. Porque nós somos o quê? Falhos. Nós aprendemos com os erros, mas não quer dizer que errar é correto. O povo de Deus errou no deserto? Muito. E Deus fez o quê? Prova neles. Prova neles. O povo que saiu do Egito, todo mundo entrou na terra prometida? Não. Porque Deus tinha uma promessa, mas o povo não merecia. Então Deus foi provando. Só foi mesmo ali, ó, 1 a 1. Mas o povo de Deus que saiu lá, não entrou. Só aqueles que foram escolhidos por Deus. Amém? Pode passar? Mais um. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulações produz a paciência. E a paciência a experiência. E a experiência a esperança. E a esperança nos faz o quê? Não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interessante. Pode passar, irmãos. Eu trouxe uma ilustração para mostrar para os irmãos aqui. A decisão é sua. Vamos acompanhar rapidinho. Só espaço. Interessante, né? Os dois teve a mesma oportunidade, mas um deles preferiu fazer o quê? Murmurar e falar, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E o outro, o que ele fez? Olhou para aquele problema e entendeu que aquela era a oportunidade que Deus estava dando para ele sair do buraco. Então, amados, não olhe para os problemas achando que é um problema que não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes você está no buraco, no fundo do poço, mas Deus te estende a mão e te traz. E muitas vezes, quando a gente olha para aquela ilustração, a gente vê uma árvore no meio do caminho. Pode ser uma pessoa, pode ser um pastor, pode ser uma palavra de um irmão que está te estendendo a mão. E o irmão vai falar da mesma forma para as duas pessoas. Mas aquela pessoa que entende no coração a palavra do pastor, do irmão que trouxe a mensagem, aquela pessoa que entende o propósito, ela vai fazer a diferença. Mas se você não entende o propósito que o Senhor tem na sua vida, procure o seu pastor. Peça direção através do seu pastor. Ele é o servo que Deus colocou nessa casa para te levar e me levar na presença do Pai. E nós precisamos estar sobre a bênção e a oração dos pastores dessa igreja, para que nós possamos, amados, sermos abençoados e possamos seguir em frente aonde Deus quer nos levar.
E é interessante que eu trouxe mais esse aqui só para finalizar. Pare de sabotar e dê a volta por cima. Não é um livro cristão, mas quem escreveu é. Porque ele usa muita coisa que está na palavra de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas lá fora, que não é livro cristão, está usando a oportunidade para levar também a palavra de Deus. Através de alguns versículos, através de folheto, através da mensagem que muitas vezes, que é um bom dia, vai fazer a diferença na vida de alguém. Amém? Amados, eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao nosso pastor a oportunidade, a todos que estão acompanhando também. Mas que para que Deus possa fazer a diferença na minha e na sua vida, possamos entender que o propósito de Deus é, através dos problemas que eu e você passamos, transformar a minha e a sua vida naquilo que o Senhor já colocou no coração dele e quer revelar a nós. Amém? Obrigado, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Quem foi abençoado aí? Às vezes sua mente está assim, uau, né? É palavras-chave que foi entregue, né? Para cada um de nós. Pastor, não deu para mim guardar tudo aí. Acompanhe ali no Facebook, acompanhe aí no YouTube. Eu creio que Deus vai te abençoar, amados. Né? São palavras-chave para nós vencermos os nossos problemas. Eu creio que é só eu que tenho problema aqui, não? Ou já tive, não. Então leva isso para sua casa. É sobre isso, né? Que palavra abençoada, viu, Vicente? Que Deus continue te abençoando, né? A adoradora de Jesus aí, que bênção, né? Como é bom sentar, ouvir a palavra de Deus, né? E quem foi abençoado aí, né? Então vá para sua casa com a certeza, Deus, obrigado, Senhor. Então não perca as oportunidades, né? É muito importante, né? Aquele vídeo no final ali, ó. Observa, o raio caiu, partiu a árvore, caiu dos dois lados. Um decidiu murmurar, um decidiu o quê? Buscar e receber a oportunidade. Quantas vezes, né? Algo que acontece na nossa vida e nós falamos assim, é o meu fim. Não, às vezes pode ser o começo de uma grande história na sua vida. Hoje eu estou indo para minha casa com esse pensamento. Deus está sempre me dando uma oportunidade, até mesmo de recomeçar novamente. Amém? Leva aí, meu querido. Então uma vez eu vi até acho que é o Tiago Brunet. Ele falou assim, quando uma pessoa contrata, ele não vai contratar a pessoa para receber o dinheiro que ele ganha, não. Aquela pessoa que é contratada, além de fazer o salário dele, ainda vai fazer um outro salário para o patrão, através do salário ele vai receber. E é muito profundo o que foi falado aqui nessa noite, amado. Vá para sua casa com a certeza, eu preciso melhorar. Hoje à tarde, tem hora que, né, nós estressamos, e eu falei, depois nós estávamos normal, eu falei assim, nós pastores somos bipolar. Aí depois já estava conversando com a pessoa, aí já estava pedindo perdão, né, por ter alterado assim, com sabedoria, né? A Bíblia fala, irás, mas não pecais, né? Então eu não vou pecar, né? Então, e depois aí a pastora, ela levou a cabeça para o alto, começou a rir, e é a pura verdade, né? Então, Deus, ele sempre tem nos dado oportunidade, né, de nos tornar pessoas melhores,
E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, né? Quantas vezes nós temos problema no nosso dia a dia e nós pensamos que é o fim, não, né? E eu falo que essa palavra foi uma palavra-chave para mim. E a minha esposa olhava para mim, né? Até a irmã Andréia falou assim: Noia, está pregando para mim, né? Falei, é assim mesmo. Eu lembro da missionária Emanuele, né? O pastor pregando, né? O esposo dela pregando, e ela fala, nossa, tá. Aí ela falou assim, mais algumas palavras para a minha pregação. Sua cara não queima, né? Mas é uma pessoa preciosa. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Glória a Jesus, amém? Vamos louvar, né? A gente tá preparado, nós vamos adorar aqui, né? Adorar mais um pouco, né? A Andréia vai cantar mais um louvor. E ela, que dia que você vai voltar para sua casa para depois voltar de novo? Ah, não, ainda segunda-feira nós vamos orar, né? Vem grupo de louvor adorar junto, né? Em nome de Jesus. Já que foi falado sobre problema, como é que o povo de Deus age quando a gente está enfrentando um problema? Não é reclamando, a gente chora, mas a gente ora. E tem um louvor que eu gosto muito da Cassiane. Vocês vão me ajudar a cantar, que eu estou com uma tosse tem uma semana, mas a voz até que está saindo. Deus não rejeita a oração. Esse louvor fala que independente das circunstâncias, você louva, e você ora, e você chora, e o Senhor, Ele ouve, Ele atende, Ele responde, e às vezes não vai ser instantaneamente, mas o Senhor, Ele cuida do nosso coração, e às vezes os problemas continuam ali, porque é um processo. Tem um pastor que brinca que a gente está naquela geração miojo, né? 3 minutos, instantaneamente eu quero minha vida resolvida. Não é assim que funciona. É um processo. E o Senhor, Ele resolve sim os nossos problemas. E nós fazemos a nossa parte, que é orar, que é chorar. Mas independente das circunstâncias, nós vamos sempre agradecer, sempre louvar. E independente do que e como Deus vai fazer, nós vamos louvar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E você ora e Ele resolve o seu problema em nome de Jesus. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
quando Deus ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. É porque Ele está trabalhando. Quando nós acreditamos que Ele está trabalhando. Ele sempre está trabalhando. É nós que duvidamos, mas Ele não perdeu a batalha. Deus ele não perde a guerra. Ele não perdeu a guerra na cruz. Ele não perdeu. Sabe, ele tinha de tudo para ter perdido aquela guerra, mas ele era o próprio Deus. Jesus, eu gosto muito quando ele fala com o Pai: afasta de mim esse cálice, mas eu te peço uma coisa, Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua, porque a sua vontade é certa. Como a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, que fala lá, se eu não me engano, tá capítulo 12, verso 1, lá no livro de Romanos: não se conformeis com esse século, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Ele fala isso para nós não conformar, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é tudo de bom. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos leva todos os dias ao primeiro amor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos te sentir. Em nome do Senhor Jesus. Nos usa como atalaia nessa terra. Nós não vamos negociar a tua presença. Nós não vamos negociar a tua presença. Sejas meu universo. Quero dar-te só. Oh Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Receba a nossa canção. É para ti. A nossa oração é para ti. Muito obrigado. Aplaude ao Senhor. Glória a Jesus. Amém. Deus é bom. Deus abençoe a vida de vocês com toda sorte de bênção. Amém. Glória a Jesus. Já está pronto? Ficou pronto não? Glória. Amém. Foi bênção demais, né? Tudo no tempo certo. Amados, quem já comeu macarrão cremoso aí? Não? Né? Não? Quem nunca comeu? É maravilhoso, gente. Vai bacon, vai calabresa, mussarela. É uma delícia. Quem está com fome aí? É uma delícia, né? Então, né, hoje foi feito ali com muito carinho, né, e tudo no tempo certo, na hora certa. E imagina só, um macarrão cremoso, quentinho, uma coisa deliciosa, amém? Tem pouco, né? Vai ali, correndo ali, que Adriano também tem picolé também. Ô Adriano, eu queria te pedir perdão, pensei que você já está vindo pegar o macarrão, mas é o picolé, tá? Você me perdoa, é pensar, ô Deus.
Amém, meus queridos? Amém? Glória de Jesus. Pai, hoje está um tempinho gostoso, não tá? A gente vai para nossa casa, vai dormir igual é passarinho que fala ou um anjo? Igual um anjinho, né? Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, consagramos o lanche que vai ser, ó Deus, em prol da tua obra, em prol do teu reino, ó Deus, que nós possamos, Pai, alimentar, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo aquele morador, Pai, de rua, Senhor. Ó Deus, que entrou aqui pedir apenas uma coberta, Senhor. Ó Deus, pedir apenas uma cobertor. E nós tínhamos um cobertor para dar para ele, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia da vida dele, Pai. Ó Deus, como a tua palavra diz, Pai, que o Senhor o ama, o Senhor é galardoador de misericórdia, Senhor. A tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Abençoa a vida dele, derrama a tua graça, derrama teu poder, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz, aplaude ao Senhor, vira para o seu irmão, pelo menos umas 100 pessoas você vai